Se você é consultor usuário do sistema TopCRM, já ouviu falar da notícia que deixou muitos preocupados? A descontinuação da atividade de fórmula visual de executar comando SQL. Isso quer dizer que essa funcionalidade será desativada em breve. Não precisa se desesperar, porque nesta aula gratuita eu vou te mostrar 3 formas práticas de substituir essa atividade e garantir que suas fórmulas visuais continuem funcionando normalmente. Tem mais! Durante a aula, você vai receber uma consulta SQL gratuita para importar no sistema e identificar, de forma fácil, todas as formas visuais que usam essa atividade e precisam de ajuste. Por isso, fique até o final, porque além do download, vou mostrar como a Binter pode transformar essa mudança em uma chance de melhorar os seus processos. Seja você um consultor ou usuário do sistema. Preparado? Então, vamos nessa! Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que nós utilizamos essas atividades somente para fazer alterações em tabelas customizadas. As tabelas padrões do sistema, a gente tem outros recursos para fazer isso. Então vamos lá. A primeira forma seria utilizar a atividade de consulta SQL, que é essa atividade. Porém, essa consulta, ela possui uma história de procedure associada a ela. Então, se eu vier aqui no cadastro dessa consulta, aqui eu vou conseguir ver essa história de procedure. Essa procedure, o que ela faz? Ela vai inserir dados em uma tabela customizada que eu criei. Então, nada mais é do que a atividade de consulta SQL com uma procedure associada. Então, a primeira maneira de se fazer seria dessa forma. Então, vamos ver o funcionamento dela. Eu posso acessar aqui uma tela customizada que eu criei no sistema e eu vou visualizar aqui uma consulta que lê os dados dessa tabela que eu criei. Essa é uma tabela customizada. Então, se eu executar essa fórmula visual que já está anexada aqui, ó, executar comando SQL, consulta SQL, é a mesma fórmula visual. Quando eu executo, ela me pede o parâmetro da coligada que eu vou querer utilizar. Após a execução, eu vi aqui que, ao executar a minha consulta, minha tabela foi populada com os dados da coligada 1 que eu passei como parâmetro. Então, essa é a primeira forma de fazer o comando SQL, utilizando, nesse caso, a atividade de consulta SQL. Bom, a segunda forma, ela já exige alguns conhecimentos a mais de código C#, que seria utilizar a atividade de executar código C#. Através dessa atividade, eu posso escrever aqui meu código C#, né? E através da classe DBS, eu posso utilizar aqui o método queryexec para executar o comando SQL. Então, da mesma forma, utilizando outra atividade, eu consigo também fazer uma intervenção via banco. Se eu quiser visualizar a execução dela, eu posso ir lá na minha tela customizada, ou seja, no meu metadados. Aqui eu tenho a consulta. E aqui eu posso executar a minha fórmula visual. A segunda opção é essa, executar comando SQL com a atividade de executar código. Eu vou passar o parâmetro de uma outra coligada aqui. Após a execução, eu vou rodar a consulta novamente e ele inseriu aqui uma nova coligada. Reparem que nessa coluna tipo insert, eu informei aqui qual que é a atividade que está sendo utilizada que executou aqui o insert desse registro na tabela. Então essa é a segunda forma, utilizando a atividade de executar código. Uma outra forma que você pode também utilizar é através da atividade de executar código-fonte. Ela tem um funcionamento similar à atividade anterior, porém ela é uma atividade que tem mais recursos, né? Você possui um editor melhor aqui onde você pode escrever seus códigos, você pode adicionar classes aqui separadas, é uma atividade mais completa. Ela tem até um autocomplete para escrever código, então é uma outra forma também que você pode utilizar para escrever o seu comando para fazer intervenção via banco. Agora vamos ver o funcionamento dela. Vou aqui novamente no meu cadastro customizado. Aqui eu já tenho os 2 registros que eu incluí anteriormente. Eu vou executar aqui agora a terceira opção. Vou passar o parâmetro de uma outra coligada aqui.
Após a execução, a gente vê aqui mais um insert na tabela e aqui agora com a atividade de executar código-fonte. Então essas são as 3 formas que a gente mostrou aqui agora no vídeo, que você pode utilizar para também executar comando SQL, né? Ou seja, fazer intervenções via banco. Conforme prometido, a gente também vai disponibilizar para vocês essa consulta aqui, que você pode listar todas as formas visuais que você tem na sua base de dados que possuem essa atividade. Essa aqui, olha, na minha base, está retornando 48 registros. Então, o ID 66 está me falando que essa FV possui essa atividade. Vamos verificar se é isso mesmo? Forma visual, eu vou pegar um filtro aqui por ID. Tá vendo? Aqui eu tenho a atividade de executar comando SQL. Ou seja, se você tiver uma forma visual com várias atividades e dentro dela estiver uma atividade de executar comando SQL, essa consulta SQL vai retornar para você, para que você possa verificar quais registros, ou seja, quais formas visuais da sua base que você vai precisar de fazer manutenção. Para você que ficou até aqui, nós temos um bônus para você. Nós iremos mostrar também uma forma mais sofisticada de fazer essa intervenção via banco, que seria criando uma nova atividade de forma visual. Aqui a gente tem essa opção 4, que é uma atividade customizada, ou seja, essa atividade ela foi criada, ela não é padrão do sistema. E aqui você pode escrever o seu comando da mesma forma que você fazia na atividade anterior e utilizar da mesma forma. Então, eu vou acessar aqui a minha tela customizada, novamente, metadados. Novamente na consulta. Agora eu vou executar aqui essa 4ª opção. Eu executo novamente a consulta. Ele trouxe aqui mais um registro, agora utilizando a atividade customizada. Então, essas são as formas, né, que a gente mostrou aqui, que você pode utilizar para dar manutenção nas suas formas visuais que utilizam essa atividade que será descontinuada. Parabéns para você que chegou até o final dessa aula. Não se esqueça de fazer download da consulta SQL que iremos sincronizar para você. Ela irá auxiliá-los a identificar quais as formas visuais precisam de manutenção. E eu tenho mais 2 recados para vocês. O primeiro é que para você que quer se capacitar para poder fazer esse tipo de manutenção ou aprender a fazer customizações mais avançadas no sistema, não perca o nosso treinamento de fórmula visual. Ele é do iniciante ao avançado. Ele te ensina desde as atividades padrões do sistema até você poder criar atividades customizadas no sistema. Garantindo esse acesso ao treinamento, você também tem direito a entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo específico para tratar somente do assunto de fórmula visual. E o segundo recado é que, caso a sua empresa precise, a Pimper possui profissionais altamente qualificados para te auxiliar nesse tipo de situação. Então, entre em contato conosco que nós podemos auxiliar a sua empresa para que você não tenha dor de cabeça assim que atualizar para as novas versões do sistema. Lembrando que todas as orientações estão no final desse vídeo. Caso você precisar entrar em contato conosco, é só clicar logo abaixo. Um abraço e até a próxima.